Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui foi feito especialmente para levar informação para o Karatê do Brasil. Aqui hoje com a presença ilustre de treinadores da Seleção Brasileira de Karatê Sênior, seleção principal, treinadores experientes que acompanharam de perto aí o processo todo de classificação olímpica, esse ciclo olímpico que o Brasil e o Karatê passou pela primeira vez. Então, eu queria dar as boas-vindas ao professor Carlos Magno, ao sensei Marcelo Guido. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que está aí contribuindo aí com um pouco de conhecimento aí dessas categorias, da experiência que a gente tem aí como seleção brasileira sênior, tentar colaborar o máximo possível com o conhecimento desses atletas de altíssimo nível que estarão na Olimpíada. Olá, pessoal do canal, do meu amigo Diegão, Spigolão. É um prazer enorme estar aqui com vocês e estaremos aqui batendo um papo sobre algumas categorias, sobre o Karatê nas Olimpíadas. Marcelo Guido, que para quem não sabe, está acompanhando esse vídeo, vai ser o comentarista especialista que vai estar presente nas transmissões da Sport TV. Antes de falar sobre esses atletas, acho que uma coisa muito pertinente e importante para o grande público é saber os dias e os horários das competições, para a gente poder acompanhar. Então, a gente vai iniciar falando aqui o horário. A primeira categoria de comitê é a categoria menos de 67 quilos. Essa categoria ela vai começar na madrugada de quarta para quinta. Então, ela vai acontecer no dia 5, que é quinta-feira, mas à 00:05. Então, 00:05 de quinta-feira, ou seja, na madrugada de quarta para quinta, logo após o kata, vai iniciar a categoria de comitê menos de 67 quilos, a rodada eliminatória, né, dos dois grupos. A segunda categoria, que vai acontecer ainda nesse primeiro dia de competições, é a categoria feminina menos de 55 quilos. Essa categoria está prevista para começar às 5 horas da manhã de quinta-feira. Então, ela vai começar às 5 horas da manhã, com as rodadas também eliminatórias. Essas rodadas eliminatórias elas vão acontecendo e depois as semifinais da categoria menos de 67 quilos, portanto, após a fase de grupos, vai acontecer na categoria menos de 67 quilos, às 8:05 da manhã de quinta-feira. Então, as semifinais da categoria menos de 67 quilos, às 8:05 da manhã de quinta-feira. Logo na sequência, as semifinais da categoria menos de 55 quilos, prevista para as 8h22 de quinta-feira, pela manhã. Depois disso, acontece as disputas de medalha de ouro, né? As finais. Lembrando que os perdedores das semifinais, eles já são automaticamente medalhistas de bronze. Então, não vai haver uma disputa pela medalha de bronze. Vai haver a semifinal, o perdedor da semifinal já é bronze, e depois a final. Então, as finais, elas vão acontecer do comitê, né? Às 8h40 da manhã, na categoria menos de 67 quilos, e na categoria feminina, menos de 55 quilos, logo na sequência, às 8 da manhã e 50 minutos. Então, como nesse vídeo o nosso tema principal é o primeiro dia de competições, então a gente já sabe o dia e o horário do primeiro dia de competições e as categorias. Então, agora eu queria chamar, primeiro, Marcelo Guido, que, para quem não sabe, e está assistindo esse vídeo, e tenho certeza que esse vídeo vai ser muito assistido e vai ser compartilhado, vai ser o nosso comentarista especialista do Karatê, que vai estar na transmissão pela Sport TV. Marcelo, você que também, além de ser técnico da Seleção Brasileira de Karatê Sênior, você é o professor, o treinador, o Vinícius Figueira, o principal atleta da categoria menos 67 quilos, que esteve durante todo esse ciclo olímpico, quase todo ele com o pé lá dentro, e no final das contas, ali em Portugal, nós tivemos aquela infelicidade, né, da não classificação. Infelizmente, depois, no torneio classificatório, também não conseguimos. Cito isso até pelo fato de mostrar que você é um cara que está muito inserido em todo esse processo, nada mais, nada menos, acho que é um cara importante para falar dessa categoria especificamente. Eu queria passar para você, eu vou colocar na tela, nesse momento, para os amigos que estão assistindo esse vídeo, a lista dos atletas classificados, até para que após isso a gente possa falar sobre eles. São 11 atletas que vão estar na categoria menos 67 quilos competindo, porque temos
um dos atletas, que é um atleta da equipe de refugiados olímpica, que é o atleta Ramon Derafshpour. Ele é um iraniano que refugiado. Os primeiros 4 atletas que a gente vai citar aqui são atletas que entraram pelo ranking olímpico. Foi o primeiro critério de classificação para os Jogos. O primeiro deles, do Cazaquistão, Darkan Assadilov, ele que é originalmente da menos de 60 quilos. Steven da Costa, o francês, da categoria menos de 67 quilos. O italiano, Angelo Crescenzo, que é da categoria menos de 60 quilos. E o egípcio, Ali Eussawi, que é da categoria menos de 67 quilos. Então, foram esses 4 atletas que entraram pelo primeiro critério, o critério do ranking olímpico. Depois disso, tivemos a inserção do atleta local, né, do japonês, o Naoto Sago, que é medalhista mundial, inclusive. Depois disso, entraram 3 atletas via torneio classificatório, que foi o Eray Sandan, da Turquia, o Abdelrahman Almasatfa, que é da Jordânia, e do Azerbaijão, o Firdowsi Farzaliev. Depois disso, pelos critérios continentais, entrou da Letônia, no inglês Latívia, o Calvis Kaunin, depois o venezuelano Andrés Madeira. E aí, o atleta refugiado que a gente citou, o Ramon Derafshpour. Marcelo, o que a gente pode esperar, meu amigo, dessa categoria? Expectativas? Diegão, infelizmente, como você já mencionou, né, não tivemos o nosso grande atleta que estava com realmente quase os 2 pés, né, vamos dizer assim. Foi até anunciado como classificado na Olimpíada, né? O Covid realmente acabou atrapalhando todos, né? E esse formato também até seria interessante passar para o pessoal, que fomos prejudicados, sim, com a formação das categorias. Teríamos um potencial muito grande de estar com o Douglas no 60, com o Vinícius Figueira no 67, né, com as meninas aí, se não tivesse essa divisão. Inclusive, hoje, acabando o ranking, eu acho que o Vinícius já estaria pelo ranking, né, se fosse dentro da categoria dele mesmo. E além do Covid, que a gente foi prejudicado. Mas em relação à categoria... Desculpa interromper, mas só para, de repente, vai ter muita gente assistindo esse vídeo, uma boa parte vai entender perfeitamente a sua colocação, mas pode ter algum professor, algum praticante, ou alguém que gosta do esporte, que está assistindo, e que, porventura, pode não entender essa questão da junção. Então, quer você mesmo explicar isso, Marcelo? O pessoal entender como foi o processo exclusivamente para a Olimpíadas de Tóquio. Oficialmente, pela WKF, Campeonato Mundial, categoria do masculino é até 60 quilos, até 67 quilos, até 75 quilos, até 84 quilos e acima de 84. Então, as 2 categorias que foi feita a junção foi do 60 e do 67. Então, essas 2 categorias se tornaram uma categoria só em Tóquio. A categoria que eu vejo que foi mais favorecida, assim, mais justa, vamos dizer assim, foi a 75, porque nela não teve mudanças, continuou o mesmo peso. E as outras 2 categorias que teve a junção foi do menos 84 e o mais 84. Então, essas 2 categorias disputaram as vagas juntos. E por isso que nós vamos ter no comitê apenas 3 categorias em Tóquio. Essa junção que eu acho que foi também fundamental para vários atletas do Brasil não estarem. A gente poderia ter, eu acredito, né, Diego, que acho que de 5 a 6 atletas aí classificados para a Olimpíadas. Isso foi uma grande pena, né? Não só, claro que falando do Brasil, a gente teria condições, sem dúvida alguma, de ter vários atletas classificados, mas diversos bons atletas, né, de outros países que também, com isso, acabaram não estando nos Jogos Olímpicos. Então, com essa junção. Além do que, acho que vale citar também, com relação ao próprio Catar, que o Catar Equipe, que também é uma modalidade oficial e que tem nos campeonatos continentais, campeonato mundial, a modalidade Catar por equipe. Nos Jogos Olímpicos também só teremos a categoria Catar individual, né? O que também é uma pena, porque o Catar equipe é sempre uma modalidade muito bonita de assistir, inclusive o Bunkai, a aplicação ali do Catar nas disputas de medalhas, sempre são grandes exibições. Mas é isso, eu acho que valia a pena essa ressalva e essa informação para o grande público, né? Essa questão das categorias. Um outro detalhe que eu acho que vale a pena também citar, porque para alguns isso possa não ser tão claro, é a questão do Vinícius
ter sido classificado, depois perdeu a classificação. Quando iniciou a pandemia ali por volta de março de 2020, né? Começou não, mas que começou mundialmente, né? Foi decretada de fato a pandemia. O Vinícius, ele estava numa colocação que o credenciava, o classificava para os Jogos Olímpicos via critério de ranking olímpico, que era o primeiro critério. Naquele momento, por conta do cancelamento da última etapa válida pelo ranking olímpico, que seria a etapa do Marrocos, a Federação Mundial de Karatê decidiu por encerrar naquele momento o ranking olímpico e declarou oficialmente os atletas classificados para os Jogos Olímpicos. Entretanto, depois de algumas semanas, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, veio com a informação de que os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 passariam para 2021. Após essa informação, a Federação Mundial de Karatê viu que havia tempo hábil para fazer a última etapa que eles tinham cancelado. Com isso, eles reabriram o ranking, houve essa etapa, que daí não aconteceu no Marrocos, aconteceu em Portugal, e nessa etapa a gente acabou não fazendo uma boa competição, e o egípcio que estava ali na cola do Vinícius acabou entrando pelo critério continental e o Vinícius não. Só para também deixar essa informação para o público que está aqui assistindo. Então, nessa categoria 67, Marcelo, o que a gente pode esperar? A gente já viu a lista de atletas aí pelo retrospecto. Diegão, na minha opinião, até pelo fato de ter essa junção, os atletas dos 60, apesar de eles conquistarem aí o ranking em primeiro, segundo, eu acredito que eles possam ter uma certa dificuldade em relação ao peso do 67, né? Então, eu colocaria aí os grandes favoritos, na minha opinião, do 67, seria o francês Steven da Costa e o egípcio, o Ali El Sawy. São dois que eu colocaria aí já em alerta, porque eu acredito que se nos grupos esses dois classificam, pode vir uma final aí, revendo outras finais, como eles já fizeram, né? Uma nova edição aí de uma final entre a França e o Egito. Aí. É lógico, nós temos o Naoto aí, que, como você mencionou, é um bom lutador, é quinto do ranking na categoria dele, um lutador que é prata da casa, então tem que ficar de olho. Eu acredito que pode vir aí esse menino do Azerbaijão, que veio pelo torneio classificatório, fez uma competição muito regular e conseguiu a classificação da vida dele, vamos dizer assim, porque a gente não vê... como outras categorias, né, Diego? Alguns atletas surpreenderam, que não vinha com um resultado muito importante em Premier League, Série A, mas no torneio classificatório, que seria o torneio da vida deles, ele realmente conseguiu se classificar. Em relação a, vamos falar aí, de medalha, ficaria aí entre a França, o egípcio. Nós temos o Eray também, né, da Turquia, que é um atleta aí fortíssimo, apesar do peso, volto a falar, veio pelo torneio classificatório, deu trabalho ali e destruiu. Então, eu acredito que França, egípcio aí, Japão, por estar em casa, e o turco, e mais esse atleta aí do Azerbaijão, pode ser os medalhistas. É lógico, nós temos o vizinho aí, o Madeira, que é um atleta experiente, Diego, mas eu não vejo ele um atleta que possa reverter uma situação, né? Pelo o formato da forma que ele luta. Ele luta muito no contra-ataque, esperando muito erro. Não sei se vocês lembram, ele foi classificado pelo título dos Jogos Pan. Ele não fez nenhum ponto na semifinal dos Jogos Pan, e ele ganhou do chileno. E na final ele não fez nenhum ponto. Né? Então, são duas lutas que ele fez, sem fazer um ponto, e ele foi campeão. O potencial dele de tentar reverter, de repente, uma luta e buscar uma luta. Né? Inclusive, o Vinícius ganha dele na primeira rodada. Né? É um atleta que tem essa experiência, que é nosso vizinho, mas eu não vejo muito assim. Pode ter uma chance aí num bronze, não sei. Eu acho que não veria. Eu veria esses quatro aí como forte candidato, sabe? A Turquia, o Japão, a França e o Egito. Seriam esses candidatos aí que eu tenho uma certa visão. Eu não mencionei, até injusto, né, o Assadilov, né, que é do 60, que é um lutador fantástico, mas é que a gente pensa tecnicamente, né, Diego? É um atleta que tem o ranking, luta muito bem, a gente nas últimas competições ele vinha classificando, era difícil não ver ele no pódio, né, Diego? A gente acompanhou vários Premier junto com a seleção aí, nós como técnico, e sempre ele estava chegando.
é um lutador, né, que tem um chute, todo mundo sabe que ele chuta com aquela perninha dele e ainda entra, né? Mas eu vejo assim, o Bawachizinho chutando dele ali é terrível. Terrível. Mas eu vejo assim, imagina ele pegar um ali, o egípcio, com aquela explosão, a distância que aquele cara sai para buscar um ponto, né? Então, posso estar equivocado e ele chegar e ganhar do egípcio, isso acontece. Todos eles têm chance de medalhar, né? Mas a gente, lógico, tem que ter um favorito. Ninguém são bobos, todos, não dá para falar, são atletas que a gente conhece que têm potencial para medalhar. O Assadilov pode vencer um egípcio, um francês? Pode. Mas eu acredito que numa visão técnica, né, a gente analisando, eu acredito que ficariam nesses atletas que eu mencionei. Isso vai depender muito, né, Diego? Como esses atletas já sabem os adversários do grupo, da classificação, vai ser fundamental o técnico, por exemplo, do Assadilov, como ele vai jogar se pegar o egípcio, como ele vai jogar, vai lutar, como vai pegar o francês. Então, vai ser um papel fundamental em equipe aí para estar trabalhando para conseguir uma vitória e um êxito. Eu também estou nessa opinião do Marcelo aí. Eu acho que um cara, até mesmo pela experiência, fazer frente aí a algum deles seria o Assadilov, que eu acho que é um cara que domina muito a distância, né? Ele sabe muito essa parte de aplicação vigorosa dele também é muito boa. Ele tem umas batidas muito rápidas, esses chutes sem graça dele aí, esse tio Dama, eu acho, dele aí é muito forte, né? Então, eu acho que ele pode surpreender, mas dentro daquilo que o Marcelo falou, eu também concordo plenamente. Legal. Ele não sabe brincar, né, Magno? Ele não Não, sabe não brincar com sabe, não aquele sabe. chute. Ô, Não, Diego, não. até colocando numa situação dos 4, eu colocaria esses 5, podendo aí ficar na briga entre o Herai com o Assadilov, de repente medalhando aí um ou outro. É isso mesmo. Pessoal, a verdade é que é uma categoria muito forte também, né? Tem muitos. E olha que muitos atletas bons estão fora, né? Fora. Então, mas eu queria também citar alguns detalhes. O Steven da Costa, sem dúvida alguma, pelo retrospecto, é um grande favorito a pódio. Eu acho que isso é unanimidade, inclusive. É um cara que está num nível técnico, tático, uma maturidade tática muito grande, muito calmo, muito tranquilo, eficiente. Mas eu queria só citar, né, que acho que vale a pena, ele vem de um resultado adverso que no europeu, que um atleta que até então é da 60, né, que é o russo, que subiu na 67, acredito eu, já que o europeu foi um pouquinho antes do torneio classificatório, até para testar essa categoria, ele surpreendeu muito, né? Que é um atleta excelente, claro, super conhecido, né, na categoria também, já teve grandes lutas com o próprio Douglas, inclusive, e mostrou talvez para o mundo aí um caminho para tentar vencer o francês, o Steve da Costa, né, o Placutin, né, o russo. Dou 2 vezes a cara dele, né? Exatamente. Então, eu acho que isso foi algo bem interessante para os outros atletas. Obviamente não para o Steven, mas ele mostrou talvez um caminho que pode ser explorado naquele tempo de aproximação que o Steven faz, muitas vezes com a mão baixa, enfim. Outro detalhe é que às vezes pode ser que algumas pessoas que estão nos assistindo, vai ter um atleta refugiado, mas então esse é o chamado rodada bônus, né? É o cara que não vai causar grandes efeitos. Esse cara não é bobo, o Vinícius já lutou com ele, ele é um iraniano, esse cara já medalhou em Open de Paris, já medalhou em outras etapas de Liga Mundial, inclusive 2019, etapa de Dubai, se não me engano foi até a etapa que o Vinícius lutou com ele e acabou sendo derrotado. Ele foi medalhista mundial no último campeonato mundial de Madrid, na categoria 67, ou seja, esse cara é muito bom. Ele talvez não esteja aparecendo tanto e tal, mas é um cara muito bom que as pessoas precisam ficar de olho também, sabe? E claro, o egípcio, ele, sem dúvida alguma, também é um cara que, pelo tamanho, inclusive, né, perto desses outros atletas, né? Mas, enfim, é que é muita gente boa, né? Você falou do Assadilov, o Herai, ele passou o carro ali no torneio classificatório, né? Ele sendo da 60, então também é um cara que tem plena condição de chegar nesse pódio da 67.
E quando a gente pega para dar uma olhada na lista, e de fato, assim, particularmente, gostaria muito de ver um sul-americano medalhista nesses Jogos Olímpicos, citando agora o Madeira, apesar de ser um grande rival nosso, né, da categoria 67, mas como a gente não vai ter ninguém lá, com certeza a gente ficaria feliz também pelo sucesso dele, mas pelo retrospecto do Madeira nas últimas competições, também eu concordo plenamente com o que o Marcelo falou, tá bastante defensivo, experiente, né? Acho que uma das virtudes dele é essa paciência, o que é bom, mas o retrospecto nos diz alguma coisa, né? A última medalha dele em etapa de Liga Mundial aconteceu no meio do ano 2019, coincidência ou não, muito próximo, inclusive, da medalha dele de ouro dos Jogos Pan-Americanos. Sei que de lá para cá ele acabou não tendo grandes resultados. Você lembrou muito bem, Vinícius venceu ele na primeira luta, no torneio classificatório. Então, eu acho que é isso. O raio-x da 67 eu acho que está feito. Eu espero de coração que seja uma competição muito bonita, acima de tudo, com grandes lutas, com golpes bonitos, né, que chamem a atenção de todo mundo. Esse é o nosso desejo. Então, só para finalizar, Diego, dá para surpreender o pessoal do 60, como você lembrou muito bem do russo fazendo. Eu até ia comentar que o francês vem de derrota, né, nessa competição, mas eu me surpreendi muito e no momento que eu estava aqui assistindo o nosso atleta Douglas Brose, do 60, lutar na categoria 75, 7-5. e a forma que ele encarou, a forma que ele lutou com aquele Thomas Scott, cara, me arrepiava. Eu fiquei assim com orgulho quando eu vi o Douglas brigando pelo Brasil e a forma como ele fez naquele 7-5, eu quase me emociono aqui, cara. O Douglas deu um orgulho pra gente do karatê, assim, como ele brigou, como ele queria aquela vaga, cara, com 10, 15 quilos a menos. Ele brigou demais, cara. Então, e ele ganhou de um cara do 7-5. E ele classificado, né? Que se classificou. Então, cara, olha, acontece, né? A gente pode estar, a gente tem que falar de uma forma técnica, mas pode acontecer tudo o contrário a isso. Mas, Sim, olha, o Douglas surpreendeu a todos nós. E eu tenho muito orgulho de poder estar no Brasil hoje e ter no Douglas naquele momento e ele não tenho palavras para falar aquele momento ali ele brigando por uma vaga assim, mostrando tanto que ele queria mesmo, né? Então, eu acho que podem esses dos 60 surpreender sim. Sem dúvida. Muito bem lembrado, Marcelo. Eu acho que a gente está aqui, 3 treinadores da Seleção Brasileira de Karatê, que entendem muito de Karatê, que acompanham. Essa sua citação foi muito feliz, que é isso mesmo. O Douglas é um cara que eu já tive essa conversa com ele, mas eu tive muito presente nessa reta final até o torneio classificatório, né? A gente acabou tendo algumas viagens, ficando mais próximo. Realmente é um cara que trouxe muito orgulho, apesar de não ter se classificado, ele representou o Brasil muito dignamente. O Brasil tem que assim, se sentir muito, muito honrado pela forma com que o Douglas encarou essa categoria de cima, lutou sem nenhum momento se acovardar ou usando, inclusive, como desculpa o fato de ser 10 quilos mais leve ou pouco menos que seja, enfim, da categoria. Em nenhum momento ele jogou a culpa nisso. Ele sempre acreditou. Isso que é muito bacana, né? Você sentir que a pessoa que está ali, às vezes mesmo contra, inclusive sobre o aspecto físico, né? Essa diferença de envergadura, de tamanho, de peso, ele acreditou até o final. E a gente acreditou com ele. Então, Lucélia, que fez um baita de um trabalho com ele, toda a comissão técnica que sempre acreditou, e os profissionais que sempre estiveram ao lado dele. Lógico que tem o Vinícius aí, que é meu aluno e tal, mas eu sou sincero aqui, esse vídeo vai aí para muita gente. O Douglas é o cara, o Douglas foi o cara, eu sentia que ele estava numa guerra, então, e eu lutava com ele aqui. Sabe? É uma coisa que não dá para explicar. Você sabe, a gente até conversou aí por telefone, Douglas realmente faz a diferença, fez a diferença, fez para o Brasil, está fazendo e vai fazer muito mais. E ele colocou o Brasil num novo patamar, eu sinto, né, Marcelo? É um cara que tem contribuído já há algum tempo para o Karatê Nacional, está deixando ali o seu legado,
né? Sinceramente, eu espero que ele continue por muitos anos ainda, mas acho que o tempo do atleta também tem um começo, tem um meio, tem um momento, vai ter o fim, e esse fim quem vai impor obviamente que é ele. Então a gente torce muito por ele, até por tudo aquilo que ele já fez e demonstrou ser capaz, e o Brasil nós somos muito honrados por tê-lo no nosso time, né? Show de bola! Traçamos aqui fizemos um raio-x, um pente fino na categoria 67. Vamos falar agora um pouquinho da categoria 55 quilos feminina, que também vai acontecer nesse primeiro dia de competição. E assim como nós falamos, então, lembrando que nós já falamos dos horários da competição, desse primeiro dia de competição, tanto da categoria menos 67 quilos, como da categoria menos 55 quilos. E, detalhe, nós deixaremos aqui na descrição desse vídeo todos os horários dessas categorias, horários do Brasil. Também vou deixar um link para vocês acessarem o site oficial dos Jogos Olímpicos. Só fiquem atentos. Nesse site oficial, os horários são os horários do Japão. Mas na descrição eu vou deixar aqui os horários do Brasil. Vamos dar continuidade na categoria menos de 55 quilos. Teremos nos Jogos Olímpicos 10 atletas competindo. As primeiras 4 atletas que entraram pelo critério do ranking olímpico foram a Serap Otselik, da Turquia, a Anzelika Terliuga, da Ucrânia, Suyun Wen, de Taipei, e também do Irã, a Sara Bahmanian. As 4 entraram pelo primeiro critério, critério do ranking olímpico. Seguindo a ordem, a atleta da casa japonesa, a Mio Miyahara, que foi inserida nessa lista. Na sequência, nós tivemos as 3 atletas do torneio classificatório, então a búlgara, a Ivete Goranova, que foi a grande campeã lá no torneio classificatório. Depois nós tivemos a atleta do Cazaquistão, a Modir Zangbirbay, a russa Ana Chernysheva. Pelo critério continental entrou a egípcia Radwa Sayed e a austríaca Bettina Planck. Queria passar para o Magno, depois Marcelo complementa e eu na sequência também sobre essa categoria. O que esperar dessa categoria, meu amigo Magno? Eu vou dizer para você que a japonesa eu acho ela muito forte nessa categoria. A ucraniana também com uma experiência impressionante, apesar que a russa brincou com ela no campeonato que ela disputou aí acho que foi na Premier, se não me engano, em Paris, né? Paris. Então, teoricamente, para mim, Terluga e a japonesa disputam ouro. Essa Sara também é uma baita de um atleta, tem um tempo de luta muito bom, domínio de quadra muito bom, né? Eu acho que são essas que são as mais fortes aí, né? A Serap, eu acho que ela veio de lesão, né? Um tempo atrás, está bem recuperada, mas também tem uma experiência muito boa. Mas para mim é Ucrânia, Japão e Irã, que são as mais cotadas. E você, Marcelo Guido? O Magnus San falou do potencial dessas meninas aí, sem dúvida, a categoria sim, cara, que podemos errar em qualquer prognóstico aí que a gente colocar, viu? Com certeza. O Magno colocou aí a Serap aí com uma lesão, mas em 2021 ela foi campeã aí da Europa, Sim. Na Croácia, né? Então, já mostrou que não tem lesão. Então, deixou a lesão para trás. Então ela vem aí forte, né? Atual campeã da Europa. Eu gostaria muito de ver a líder do ranking do 5-5 juntando essas categorias, fazendo uma final aí com a Terluga, ia ser muito bacana, né? Com certeza. Uma do menos 50 e do 5-5, ver a hora da verdade. Cara, a japonesa, né? Campeã mundial em 2018, se eu não me engano, na Espanha, né, Diego? Então, vice-campeã em 2016, a japonesa luta em casa, a japonesa junto aí com a Sara do Irã, cara, vai sair faísca aí nessa categoria, coisa rápida, se você piscar, você perde o Ippon, então vamos ter que colocar palitinho nos olhos, porque é de madrugada e ninguém vai querer perder essas lutas. Com certeza. Verdade, Marcelo. Bom, gente, olha, é uma categoria que até por conta de nós termos também uma atleta muito forte na categoria, né, a Valéria, eu também acompanhei bastante assim essa categoria, conheço boa parte dessas atletas, inclusive, né? E vocês citaram, obviamente,
atletas que, sem dúvida alguma, são candidatas, né? Então, a Terliuga, pelo retrospecto, e o que eu acho muito interessante da Terliuga, que ela, por conta daquela habilidade que ela tem de chutar, ela consegue reverter muitas vezes placares, às vezes ela está perdendo sei lá, de 3, de 4 pontos, 5 pontos de diferença, ela vai e coloca 2 chutes, faz 6 pontos e vira a luta. Então, é uma atleta muito perigosa por conta desse chute e sabe que ela tem esse potencial para virar. É uma atleta que, sem dúvida alguma, né, o retrospecto também mostra por si só. Agora, nós temos a russa, que chegou também na categoria, super novinha, muito bem. Ela meio que chocou o mundo ali naquele Open de Paris, que o Magno lembrou, que ela fechou em cima da Terliuga na final. Isso Foi mesmo. muito bem, Diego, todo mundo chama. nós temos até a própria Betina aí, que é nona do ranking, mas é medalhista em mundial 2 vezes, né? Super, com uma grande maturidade, né? A Bettina Planck entrou pelo critério continental. Eu queria também comentar, por exemplo, a Ivete Goranova, a atleta da Bulgária. Tive o prazer aí de acompanhar a Valéria em alguns desses camps, lá na Sérvia, ela que tem uma grande proximidade da atleta Jovana Prekovic, que é a atleta da Sérvia, classificada inclusive na 61. Conheço o treinador dela, é uma atleta muito boa, foi campeã dos Jogos Europeus, ganhou o torneio classificatório agora. Então, apesar de não ser o nome mais badalado da categoria, é um nome que também pode surpreender. Agora, a constância da Serap eu acho também uma coisa fenomenal. Apesar de ela ser da 50, eu acho a luta dela com a Miyahara é uma luta que eu gostaria muito de ver também, de novo, né? Porque elas, obviamente, já lutaram, mas são duas atletas que muito rápidas. O Marcelo falou bem, ela que veio agora de uma medalha de ouro no Campeonato Europeu de Porek, lá na Croácia, super bem. E um outro detalhe que eu queria comentar aqui também, nessa categoria, é a atleta que se classificou pelo torneio classificatório do Cazaquistão. Porque a atleta do Cazaquistão, da categoria 55 quilos e super experiente, a Sabina Zakharova, durante anos ela teve ali e tendo resultados e tal. E, de repente, eles fazem uma estratégia e colocaram a atleta da 55, a Sabina Zakharova, para lutar no torneio classificatório de 61 e deixaram essa atleta das 50. E ela foi lá e venceu. Então, apostaram e a aposta deu certo, né? A atleta se classificou. No Lembrando, né, mais, Diego, que ela não tem muitos resultados de Premier League, Mundial. Exatamente. O grande torneio foi o classificatório, né? Uma jogada exatamente. de mestre. Por isso que assim, não é atleta que eu apostaria para medalha, inclusive, né? Mas Sim. que de boba não tem nada, né? Afinal de contas, se classificou num grande evento. Outro detalhe que eu queria fazer também um comentário é a atleta de Taipei. A atleta de Taipei, ultimamente eles ficaram, né, após pandemia, não competiram, não vi mais essa atleta competindo e tudo mais, mas é uma atleta que tem um vigor físico para a categoria muito bom. Ela que já fez final do World Games 2017 com a Valéria na Polônia, eu estive com a Valéria, inclusive. A Valéria já lutou com ela em outras oportunidades, então é uma atleta que eu também conheço, nova, com um baita de um potencial, e que sim, eu vejo como uma atleta que tem plena, até porque ela entrou pelo critério do ranking olímpico, né? Então, a gente vê que ela teve realmente uma constância muito boa nesse ciclo, e é uma atleta que, sim, eu acho que a gente pode esperar dela uma medalhinha, sabia? Porque ela foi medalhista de bronze no último campeonato mundial, inclusive. Enfim, são muitas atletas boas, né? Eu acabo que eu estou apostando pode em quase todas já, né? Assim é bom que eu não erro. É verdade, verdade. Mas eu vejo isso. Acho que Serap é um nome forte. Miyahara, tá no Japão, é boa, é outro nome forte. Com certeza. Terliuga. Algo me diz que ela não vai ganhar esse evento. Não sei, cara. Não sei. Mas posso estar errado também. Uhum. E a Taipei aí é uma atleta que pode chegar bem. Enfim, vamos acompanhar. Eu acho que está aí mais um raio-x feito. A gente que falamos aqui várias situações, relembramos alguns resultados, algumas competições, e fica agora para a gente ver na prática o que é que vai acontecer.
sob as vozes do meu querido, grande amigo Marcelo Guido, que vai estar lá nos representando, tenho certeza, muito bem. Cheio de informação precisa para a galera. Com certeza, vou ter o apoio de vocês, meus amigos. Pessoal, mais uma vez, Marcelo, muito obrigado de coração pelo seu apontamento, por estar sempre presente, disposto a se doar pelo Karatê do Brasil. Falo isso em nome da coordenação e também, tenho certeza, da diretoria técnica da Confederação Brasileira de Karatê. Magno, idem, é o cara mais experiente da nossa comissão técnica e que tem somado bastante para o Karatê do Brasil já há muito tempo, mas agora de forma ainda mais oficial, inserido na comissão técnica da seleção. Então, muito obrigado, Marcelo, sucesso no evento, estaremos com coração lá com você, tá bom? E vamos torcer para uma belíssima apresentação de todos os atletas, a gente vai acompanhar com muito afinco, tá bom? Pessoal, Isso aí. Diegão, obrigado, é um prazer realmente estar aqui com vocês, ter participado do seu canal. Já dou uma dica aí para o pessoal acompanhar, que eu venho acompanhando aí alguns vídeos aí do canal do Diego, é muito importante, é um conteúdo assim para todos os níveis de técnicos, de base, de alto rendimento, é muito bacana, compartilhem, busquem, inscrevam-se e toca aí no sininho, que é importante, é muito legal, galera. Parabéns, Diegão, tamo junto. Valeu. É isso aí, sucesso, Marcelão, cara, a gente está torcendo pela sua expertise aí no conhecimento do Karatê mundial, tá? Que você faça uma boa apresentação representando o Karatê do Brasil aí, cara, teu canal é muito show, viu, Diego? Eu tenho aí, não só porque fiz parte, mas, cara, eu vou te falar, cara, é muita informação, muito conteúdo importante, como o Marcelo falou, serve para muitos níveis de técnica, para iniciação, para performance, para treinamento, para rendimento, para alto rendimento. Eu acho que esse é o caminho mesmo, né? A gente está aí trabalhando com uma coisa importante para o Karatê do Brasil. A ideia é justamente essa, é levar informação para o grande público e a gente dar uma contribuição aí para o Karatê do Brasil, para a gente chegar cada vez mais forte nesses eventos internacionais, não é mesmo? Gente, um abraço então, obrigado. Você que, mais uma vez, está assistindo, compartilhe o vídeo, inscreva-se, como o CC Marcelo disse, acione o sininho, receba as notificações e em breve mais vídeos para vocês. Um abraço. Valeu.